Olá, colegas. Estamos aqui com mais um outro caso clínico de um paciente que tinha uma disfunção temporomandibular de característica articular, ou seja, o paciente possuía um estalo bastante forte e nos procurou. Evidentemente, alguns colegas já tinham dito talvez que isso não tivesse tratamento e ele foi indicado para que a gente fizesse o tratamento da disfunção. Estamos com o senhor Carlos Alberto Bernardon e ele é servidor público e chegou aqui apresentando características de disfunção. Dentre elas, tinha um desconforto bastante grande por conta dos estalos. Carlos, esses estalos, quando você tinha, já fazia quanto tempo mais ou menos? Uns 2, 3 meses? Isso. Era, né? 3 a 4 meses. Certo. Não mais do que isso. E alguém que estava perto de você conseguia ouvir os estalos? Eu não lembro bem quando começou os estalos, mas na época que se acentuou mais, a minha esposa, às vezes, fazia refeição, a gente faz refeição fora todo dia, eu falava, presta atenção. Aí ela prestava atenção e falou, exatamente, estou ouvindo os estalos. Exato. E uma situação muito interessante que eu diria que é o calcanhar de Aquiles nos tratamentos das disfunções, são duas situações: os estalos na ATM e o zumbido. Então eu chamo isso de calcanhar de Aquiles porque são os mais difíceis da gente ser tratado. E o mais interessante, acima de tudo, é que quanto mais antiga a característica articular de estalos, mais, eu diria, mais trabalhosa para a gente conseguir os resultados. Então, numa situação como essa, seria interessante, a partir do momento que você vê que seu paciente está começando a fazer estalos, ou você diagnostica um estalo, de repente, durante o início de um tratamento ortodôntico, ou durante um tratamento ortodôntico, ou se o paciente te procura na ortodontia por conta desses estalos, e se eles começaram a acontecer, está numa situação mais fácil eu não diria, mais precoce, ou seja, tem pacientes que vêm com 10 anos fazendo estalos, 15 anos fazendo estalos. A gente tem conseguido também, em 90% dos casos, mas quanto mais cedo o paciente procura, mais fácil é para nós conseguirmos os resultados. E a gente observa que a condição dos estalos está muito ligado ao disco articular, que está fora de posição, e no momento que ele abre, essa cartilagem ela é capturada. E ao ser capturada, nesse momento, é a hora que o disco está verdadeiramente na posição, que é o que a gente gostaria que também acontecesse no final do tratamento. Ele também tinha alguns desconfortos em relação às pessoas que falavam em voz alta, que incomodava bastante também. Zumbidinho no ouvido esquerdo. Tinha também um zumbido. Tá certo. E você tinha um zumbido no ouvido e tinha um desconforto quando as pessoas falavam em voz alta. Isso. Certo. E durante o voo, você sentia muita pressão dentro do ouvido. Quando acabava o voo, ainda ficava com um pouquinho de desconforto. Então, essa situação é uma situação muito comum nos pacientes que têm estalos na articulação, porque, evidentemente, nós temos a ATM bem do lado do conduto auditivo. Então, qualquer situação que aconteça dentro da ATM, nós podemos sim ter complicações e reflexos no conduto auditivo na área da otorrino. Muito bem. O mais importante é que nós montamos o caso dele no simulador e observamos que existia uma proximidade muito grande do conduto auditivo em relação ao fato do disco estar anteriorizado. Então, quer dizer, quanto mais tempo isso se perdura, maiores são as complicações na área otológica. E isso está nas nossas mãos. Então, para aqueles que são céticos em relação a tratamentos de estalos, porque acham que não vão conseguir, temos aqui mais um exemplo de que é possível trazer resultados. E você diria que, se você me procurou, é porque isso lhe incomodava? Incomodava.
E o fato de você não estar mais com estalos te deixa emocionalmente melhor? Deixa mais confortável, né? Estava preocupado, porque o tratamento, tipo assim, para mim, 3 meses é um longo prazo, né? Exato. Porque é uma coisa que eu não tinha, então, estalo, né? Aí eu falei, vai evoluindo, e foi evoluindo, foi diminuindo, mas eu não, assim, não imaginava que fosse um estalo também, para voltar ao normal. Exatamente. Né? Desculpe te interromper, mas um detalhe que ele acabou de me passar é que os estalos, durante o tratamento, os estalos foram diminuindo, mas ainda persistia. Num determinado momento, ele fez um estalo maior, ou fez uma captura definitiva do disco articular, e daí, nesse momento, que até trouxe um desconforto, isso durante o tratamento comigo, os estalos vinham diminuindo, e depois, num certo momento, ele fez um estalo enorme, grande, que incomodou. Aí ele fez alguns movimentos, daí logo em seguida ele parou para comer, ele estava, eu acho que na estrada, parou para comer alguma coisa, e ao abrir e fechar a boca percebeu que tinha parado de fazer o estalo. Isso significa que durante o tratamento a placa estabilizadora em um determinado momento conseguiu capturar o disco articular. E agora você tem estalos? Não. Agora, e o zumbido? Não também tem, não. E o desconforto em relação às vozes altas e tudo mais que te incomodavam? Então, aonde a gente quer chegar? O detalhe é que ele não tem aquela lista de grandes sintomas de disfunção, não. Mas o pouco que ele tem ou incomodava é o momento da gente ter que imediatamente intervir para que isso não venha a resultar em situações piores. Então, se o teu paciente está chegando para um tratamento ortodôntico, ou para um tratamento clínico, ou reabilitador, ou de lentes de porcelana, seja o que for, e o paciente relata que, além de dores, tem estalos, ou então somente tem estalos, faça essa tentativa. Use uma placa estabilizadora montada em articuladores, que provavelmente você vai conseguir bons resultados, como foi o caso do Carlos Alberto. Ele começou a usar e ele falou, ele teve que fazer o uso em 3 meses. Eu diria para você que, para pacientes que já têm, às vezes, 10 anos com estalos, 3 meses talvez não seja absolutamente nada. Mas para ele que já tinha 2 meses ou 3 meses atrás, e durante o nosso tratamento que ele seguiu rigorosamente o nosso protocolo, e quando ele segue o protocolo, é a hora que nós estamos conseguindo os resultados com a placa. A placa por si só não trata. A placa, mesmo montada em articulador, por si só ela não trata. Ela precisa de um protocolo para saber exatamente qual é a forma com que ele vai ter que usar esse aparelho, e usar esse dispositivo, usar essa placa estabilizadora para conseguir os resultados que a gente conseguiu. Muito bem, eu quero lhe perguntar fazer uma última pergunta. Você acha que valeu a pena essa tentativa? Valeu muito a pena. Olha, observem, a gente observa pela fisionomia do paciente a condição agradável hoje de você não ter mais esses desconfortos. E é isso que eu gostaria de lançar para vocês. Um desafio. Não deixe seus pacientes se manterem com dor. Ou então não deixem de dar ouvido às dores desses pacientes e, evidentemente, correr atrás de solução. Porque seguramente você vai ganhar uma satisfação de um paciente e você, evidentemente, acaba tendo uma satisfação profissional de conseguir o resultado. Muito obrigado, Carlos Alberto. Foi um prazer. E estou muito... só mais uma dúvida. Eu vou pedir para que você, pegando o teu guardanapo, retire a tua placa agora. Isso. Eu vou pedir para que você faça agora algumas batidas para me dizer que lado está batendo primeiro. Está mais ou menos normal, mas parece que esse lado está batendo primeiro. Exato. Isso traz algum desconforto na tua mastigação? Não. Tá.
Em muitos casos, quando a gente observa que o paciente relata, olha, eu estou super bem e tudo mais, não tenho mais sinais nem sintomas, e essa diferença na minha oclusão nada me incomoda, provavelmente a gente não deve propor qualquer tipo de ajuste oclusal. Mas quando o paciente relata, olha, esse encaixe dos meus dentes hoje me traz algum tipo de desconforto, ou isso pode até em algum momento dar algum ponto de partida para uma recidiva do problema articular, nós como cirurgiões dentistas não podemos, seja na hora de fazer uma restauração, seja no final de um tratamento ortodôntico, ao observar que a oclusão está com algum grau de comprometimento, fechar os olhos para isso. Porque se nós não aprendemos disfunção temporomandibular nas escolas, nas nossas universidades, e poucas informações tivemos em relação a ajustes oclusais, é óbvio que quando a gente faz um tratamento restaurador, o ajuste da mordida ela tem que ser levado a sério. Se ela é levado a sério, quando você faz qualquer tipo de tratamento odontológico, por que não, depois de um tratamento de disfunção, onde você sente ou observa que a oclusão ela está trazendo algum grau de comprometimento, por que não intervir e ajustar? Então, essa fica a minha dica para vocês em relação a ajuste oclusal, em relação à ortodontia e estalos na articulação. Muito obrigado.